Olá, tudo bem? Prosseguindo com o nosso estudo, agora a segunda parte do que nós estamos estudando a respeito do artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa. Doutora Priscila, vou passar a palavra para a senhora. Nós já estamos agora no inciso 8º. Oitavo. Frustrar a ilicitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva. Esse inciso tem uma redação nova, doutor, pela Lei 14.230, né, do ano passado. Eu vou ler os outros dois e depois a gente volta conversando, pode ser? Perfeito. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento, e agir ilicitamente na arrecadação de tributo ou de rendas, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Esse também é um inciso novo. Esses incisos novos, a gente ainda não tem nenhum caminho jurisprudencial, né, para falar. Lembrando que nós estamos em fevereiro de 2022 e que, se eventualmente houver alguma mudança efetiva na lei, nós voltamos a conversar sobre ela. Doutor, tem algum exemplo em mente que possa dar para eles a respeito de fato concreto, assim, de dentro da prefeitura ou mesmo da Câmara Municipal? Olha, pessoal, vamos começar pelo inciso 8º. Vejam bem, frustrar a licitude do processo licitatório. O que quer dizer isso? Essa ideia de frustrar a licitude seria atrapalhar a parte lícita, tornar ilícito um procedimento licitatório. Por exemplo, deveria publicar alguma questão num prazo que não foi publicado, deveria ser disponibilizado o edital e foi disponibilizado um arquivo corrompido. Estrategicamente ali, a política velha adotou alguma prática que reduzisse a concorrência, reduzisse a possibilidade de uma disputa justa. Então, foi frustrada a licitude, ou seja, foi atrapalhada a licitude do processo licitatório. Também, processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente. Sobre esse assunto das entidades sem fins lucrativos, hoje, em 2022, janeiro de 2022, ainda, o termo mais atualizado que eu conheço são entidades paraestatais. Quando eu era criancinha, a doutora Priscila talvez também, a gente ouvia muito falar em ONGs. Ah, está cheio de ONGs, organizações não governamentais. Depois foram crescendo para entidades do terceiro setor. Hoje, o termo mais recente que eu conheço são entidades paraestatais. O que quer dizer para? Ao lado do. Então, as entidades ao lado do Estado, ou seja, elas não fazem parte do Estado, mas elas têm uma função muito importante. E, para tanto, nós temos hoje o que é chamado de marco regulatório do terceiro setor. Algumas pessoas apelidaram de MIROSC, mas eu acho bobeira, prefiro chamar de marco regulatório do terceiro setor, que é a Lei 13.019, se eu não me engano, essa mesmo, né, doutora? E nela tem várias regras. E a regra hoje é o seguinte: antigamente, um prefeito escolhia a dedo qual seria a entidade que iria receber os recursos que ele pretendia destinar. Ah, eu quero mandar recursos para a PAI da minha cidade. Eu quero mandar recursos para o Lar dos Idosos da minha cidade. Eu quero ajudar uma determinada associação, mas não quero ajudar outra. Antigamente funcionava bem assim. Inclusive, tinha muita margem para corrupção, porque aí um determinado vereador acabou de ser eleito, já criava uma associação no dia seguinte, na semana seguinte já queria receber milhões de recursos da prefeitura e aquele dinheiro sumia. Então, para a nossa felicidade, acaba que hoje é exigida uma sequência de critérios, embora isso tenha tornado muito mais burocrático. Ainda é possível o prefeito achar uma brecha nessa lei para direcionar para alguma associação que ele queira? Infelizmente, sim. Ele vai conseguir usar não os convênios, mas certamente os termos de fomento, termos de parceria. Algum jeitinho ou outro ele vai dar, mas a própria lei cria algumas brechas com algumas condições. E aí, caso tenha ocorrido um direcionamento, e vamos ser muito sinceros, um direcionamento que não esteja amparado na lei,
você vai estar diante de um caso de improbidade. Então, nobres colegas, nobres vereadores, vereadoras, fiscais, né, cidadãos demais interessados, fiscalizem tudo que existe de repasse. Nós temos um nome, uma classificação chamada subvenção. E a subvenção pode ser social ou econômica. Nós não vamos falar da econômica. A econômica está prevista na Lei 4.320, mas ela é mais da época de um Estado mais, vamos dizer, centralizador, em que o governo dava dinheiro para as empresas. Não vamos falar dessa, não. Embora ainda exista na lei, vamos falar das sociais. As subvenções sociais, elas são aquelas que vão para as entidades educacionais, assistenciais e de cultura. Outras possibilidades de repasse não chamam mais subvenções, mas vocês vão fiscalizar tudo que a prefeitura repassa de dinheiro público, porque não é do prefeito, não é da prefeitura, é do povo, para essas entidades do terceiro setor. Procura saber aí tudo que saiu, e não é difícil, não. Normalmente, vai ser classificado esse gasto em um elemento padrão. Se eu não me engano, vai ser o elemento 41 na maior parte dos lugares do Brasil. Tá bom, pessoal? Já em relação ao inciso 9º, ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento, eu quero que vocês anotem aí 3 artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal, 15, 16 e 17. No meu estado, a gente falaria 15, 16 e 17. Esses artigos, eles trazem a necessidade de que todos os gastos sejam regulares. E aí, o artigo 15 fala mais ou menos o seguinte: é considerada irregular, não autorizada e lesiva ao patrimônio público toda despesa que não observar o artigo 16 e o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E, basicamente, esses artigos falam mais ou menos o seguinte: todo gasto tem que estar de acordo com o PPA, tem que estar de PPA, o plano plurianual, tem que estar de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com a Lei Orçamentária Anual e tem que ter uma declaração do ordenador de despesas, tem um documento escrito de uma pessoa que foi lá e falou: eu atesto que esse gasto está de acordo com o PPA e a LDO. Além disso, também é muito importante observar outras regras da Lei de Responsabilidade Fiscal, como aquela que diz que, para que a prefeitura possa iniciar novos projetos, ela precisa primeiro ter dinheiro garantido para manter os que já estão em andamento e conservar o patrimônio público. Qualquer gasto, e olha só, nossa mãe, né? Na maior parte das cidades aí, eu tenho certeza que tem telhado com goteira. E mesmo assim o prefeito está criando aí novas obrigações, novos projetos. O simples fato de não estar conservando o patrimônio público já seria motivo suficiente para uma ação de probidade. E já para a gente caminhar aqui para as conclusões dessa primeira slide, agir ilicitamente na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio. Veja bem, agir ilicitamente na arrecadação do tributo ou renda. Eu já ouvi casos de prefeitos de cidades pequenas que só cobravam o IPTU de quem era adversário político dele. Então, aquele pessoal que era apoiador do adversário, ele cobrava. De quem era da base, ele não cobrava. Então, já estamos vendo aí um exemplo de uma ação ilícita. Por que ação ilícita? Porque a regra diz que todos têm que pagar. Basta que seja proprietário de um imóvel dentro da área urbana que ele deverá pagar o imposto IPTU. E ele, da cabeça dele, estava isentando os amigos dele, né? Doutora Priscila, algum comentário? Podemos passar para o próximo? Nesse quesito aí de arrecadação de tributo ou renda, né, agir ilicitamente, aquela questão que também não existe a lei e ele acaba isentando alguém, né, isentando de receber. Ou existe a lei solicitando, né, afirmando que tem que ser cobrado o aluguel e ele não cobra o aluguel. Tem casos assim também. Podemos seguir, doutor. Podemos. Inciso 11. Liberar, melhor dizendo, doutora, leia para a gente, por favor.
Tá, ok. Liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Eu vou ler os demais, tá? Por Permitir ou favor. facilitar ou concorrer para que o terceiro se enriqueça ilicitamente. Permitir que se utilize em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, bem como o trabalho do servidor público, empregados ou terceiros contratados por essa entidade. Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio de gestão associada, sem observar as formalidades previstas na lei. Doutor, essa questão de verba pública, algum exemplo que possa colaborar com os vereadores e demais? Liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular. Vejam bem, vereadores, vereadoras e demais interessados. Vocês que querem estudar, e eu tenho certeza que todos querem, vocês vão ter que ver o nosso curso sobre orçamento. É muito importante. Mas, caso estejam com muita pressa, já anotem aí, Lei 4.320. E esta lei de 1964, ela traz a seguinte regra. Para que um prestador de serviços receba, primeiro ele tem que fazer a parte dele. Eu só pago um fornecedor da prefeitura, da Câmara, depois que ele tiver fornecido de maneira correta. Ou ele prestou o serviço que foi combinado, ou ele, então, deixou a mercadoria, deixou os bens da maneira que foi combinado. Depois que ele fez, a gente vai lá, confere tudo certinho, e aí a gente pode pagá-lo. Mas se a pessoa for camarada do prefeito, né, for um compadre, um amigo, ou seja lá o que for, não sei quão promíscua é a relação deles, o prefeito manda pagar antes do serviço ter sido feito. E depois ele não faz mais, como que vai resolver? Né? Quem pagou? Que aí agora vai sobrar para o funcionário, né? Então, vocês têm que observar se os pagamentos estão sendo realizados de acordo com a Lei 4.320, com a Constituição e tudo mais. Só se paga depois que faz. Essa é a regra geral. Existem exceções? Sim, existem exceções, mas a regra geral é só se paga depois que faz. Próximo, permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. Olha, o prefeito às vezes é aquela pessoa boazinha, não faz nada errado, a prefeita, o secretário, quem quer que seja, mas ele está deixando ali o dono do posto de combustível lançar que abasteceu 300 litros, quando na verdade abasteceu só 250. Ah, mas ele está precisando? Não, não. Prefeitura não faz caridade com dinheiro público. Se você, mas a filha do dono do posto está fazendo medicina, então a gente precisa ajudar o dono do posto a ganhar mais dinheiro. Olha, ele tem que se virar. Ele vende gasolina, ele vende diesel, ele vende combustível em geral, a prefeitura só vai pagar para ele o tanto que ele fornecer. Mas ele precisa tanto, então ele que abra mais empresas e dá um jeito de vender mais outros bens, se for o caso. Mas não pode, ainda que seja terceiros, ainda que não seja a própria pessoa que está se beneficiando, é necessário observar. A gente vai ver isso também acontecendo muito por questões partidárias. Às vezes o dono de um estabelecimento é presidente de um partido, é amigo de um presidente de partido, é amigo de um deputado, sabe-se lá o quê? Nós não somos de fiscalizar, viu, vereadores? Não é fácil não, não é brincadeira não. Talvez alguém aí deve favor para alguém, e aí deixa o dinheiro da prefeitura ir embora. Acha que o dinheiro é da prefeitura, mas não, o dinheiro é do povo. Doutora, eu falei bastante, mas esse 13, fica à vontade. Não, é só para ressaltar que o doutor Caio está falando exemplificamente de prefeitos, né, doutor? Exato. E a gente precisa ressaltar que os sujeitos dessa lei são mais amplos, os secretários também podem ser, o servidor público também pode ser. Até estagiário, né, doutora? Igual a senhora estava explicando. Até o voluntário pode ser, né? Aquele voluntário lá. Então, lembrando que ele fala, né, que os agentes públicos, que por meio de eleição, nomeação, designação, contratação, que exercem cargos de mandato, emprego, função nas entidades de poder, né? Eles podem sim ser sujeitos passivos, né? Ser réus,
numa ação de improbidade administrativa. Pode continuar, doutor, só para Doutora, lembrar eles, né? ótimo. Te agradeço muito por ter ponderado. Pessoal, nós estamos dando esse treinamento aqui focando muito nos vereadores que pretendem fazer a diferença. E aí, nesse caso, a gente está falando de olhar os peixes grandes, mas tem que olhar todos, porque às vezes o prefeito é bonzinho, um coitadinho, mas tem alguém embaixo dele ali que está fazendo muita coisa errada. Eu vou dar um exemplo. Eu já fiquei sabendo de um caso que tinha um responsável pela manutenção dos veículos ali. A gente fala aqui na nossa região, responsável pela garagem. Era uma Uhum. espécie de encarregado, talvez tinha um cargo comissionado bem baixinho mesmo, assim, diretor para baixo, o mais baixo, o menor, mas ele fazia o seguinte rolo, olha o que eu descobri. Ele mandava o veículo da prefeitura, o motor, para ser retificado. O que é retificar? Arrumar o motor. Dava um problema, fundia, tinha que fazer uma retificação no cabeçote. E aí eu descobri, depois ligando alguns fatos aí, que a empresa, na verdade, cobrava o dobro do preço de mercado. E sabe por que cobrava o dobro do preço de mercado? Porque a empresa pagava um para a prefeitura e o outro ficava para esse funcionário por fora. Olha que absurdo, né? Só para vocês terem ideia. Nesse caso, quem estava se enriquecendo mesmo era o próprio funcionário. Então, vamos lembrar que não é só o prefeito que faz esse tipo de coisa, não. Muitas vezes não é. Nem o prefeito, nem a prefeita. Mas alguém que está ali na cadeia de comando, alguém que está envolvido com a administração, e como muito bem disse a doutora, ou o estagiário, o voluntário, até um particular que estiver envolvido ali na hora pode participar, viu? Errado, né? Pode correr o risco de ser condenado. Doutora, podemos parar esse bloco? Continuamos daqui a pouco? Pode Vamos sim, lá? podemos sim. Então vamos lá, pessoal. Parando. Só mais um instante.